Reposição hormonal, fazer ou não fazer? Existe algum risco? Ginecologia regenerativa. Já ouviu falar nessa expressão daquela parte da ginecologia que cuida da estética, mas também do funcional da mulher? Bom, é sobre isso que a gente vai falar agora no podcast da Envídeo. Eu estou aqui com o diretor do Instituto Envídeo, Dr. Leonardo Campbell, que é cirurgião ginecologista, e estamos recebendo hoje a doutora Josélia Carvalhais, que é ginecologista, mastologista e é expert nisso que eu estava falando aqui agora. E vai ensinar um monte pra gente. Doutora, bem-vinda. Eu vou começar com você para a gente já esclarecer um pouquinho esse termo, né? Ginecologia regenerativa. O que que é? Trata o quê? Qual é a área da mulher? É só estética? Não é só estético? Fala pra gente. Nossa, é um prazer imenso estar aqui com vocês nesse bate-papo. E, de certa forma, é uma oportunidade inenarrável para a gente esclarecer alguns termos. A ginecologia, hoje, ela está passando por profundas, mas profundas transformações. E, dentro dessas transformações, a gente vem a ginecologia regenerativa, que é funcional. Basicamente funcional. E as consequências dessa funcionalidade também traz, em alguns casos, benefícios estéticos para as pacientes. E isso é fundamental por vários aspectos. Tanto a questão no que diz respeito à confiança da paciente, como principalmente a autoestima. Isso é fantástico. Doutor Leonardo, eu sei que sua área é a cirurgia, né? Mas com certeza você acaba ouvindo das pacientes alguma reclamação, alguma coisinha. E o Instituto Envídeo, ele tem isso, né? De ter uma equipe multidisciplinar, especialistas de várias áreas para poder ajudar as mulheres nesse sentido, né? É verdade, o conceito, né, do Instituto de Cirurgia realmente é focado em cirurgia, mas a paciente que vai fazer uma cirurgia, a gente costuma dizer que não trata só o exame, a gente não trata só a ressonância, trata o ultrassom, a gente vai tratar uma mulher, não é isso? E às vezes ela também não, os problemas dela não se restringem ao que está sendo ali abordado naquela consulta, vamos dizer uma endometriose, aí tem toda a parte psíquica, e é bom ter, né, a questão da psicóloga junto com a gente, questão funcional, tem a fisioterapeuta, a questão também de uma cirurgia multidisciplinar, né, cirurgia intestinal, cirurgia urológica, e depois, como vai ser o segmento dela? Ela precisa também fazer aí, acompanhar a questão das mamas, né, que é outra parte importante, que a gente não pode focar só no problema de saúde, e depois o segmento dessa paciente, a gente tem que lembrar da prevenção do câncer do colo do útero, da mama, aí tem, por exemplo, a doutora Josélia também é mastologista, né, Isso. e também tem a questão da autoestima dela, que a cirurgia, ela, às vezes, ela também aborda, vamos dizer assim, a questão interna da paciente, mas não só fisicamente, mas a parte psíquica, né? Vamos dizer, o paciente foi tirar o útero, mas ela, por que foi tirar esse útero? Qual a idade dela? Ela já teve filhos, né? Então, de qualquer forma, é um marco na vida da mulher, porque a partir daquele momento, ela não tem mais essa capacidade de ter filhos, vamos dizer assim, e isso também mexe com a autoestima dela, né? Então, assim, é um momento que eu costumo falar para a paciente, olha, aproveita esse momento que você fez essa cirurgia para dar uma reviravolta na sua vida. Às vezes ela não está fazendo atividade física, passa a fazer, né? Tem paciente aí que teve um câncer muito precoce, né? Às vezes com 40 anos de idade, 35, estava obesa, não estava se cuidando, né? A vida dela não estava tomando o rumo certo e depois, como ela superou aquele problema, então a gente tem que lembrar que até o câncer tem seu lado positivo, tudo Com na vida, certeza. né? E quanto maior o obstáculo, maior a superação, né? E aí elas também passam a se preocupar com a parte estética também, a parte íntima, a parte, vamos dizer assim, do bem-estar, né? Perder os ovários, né? Por qualquer motivo que seja, às vezes tem alguns motivos que não permitem uma reposição hormonal, mas tem outros que permitem, né? Então, ela quer se sentir melhor, quer se sentir, vamos dizer, quer ter menos insônia, menos irritação, menos perda de memória, mais lubrificação genital. Então, assim, elas procuram essa questão de poder ter uma reposição hormonal, poder ter uma solução para algum problema estético que ela ache, né, ali, que pode ser importante para ela. Então, a gente tem que encarar a paciente como um todo.
E a doutora Josélia está na Envige justamente para ajudar nessa parte. Doutora, você falou da questão funcional. Quais são as principais queixas, né, que as mulheres chegam no consultório, às vezes acham que não tem solução e você entra ali. Vamos trazer assim, na prática, o que que as mulheres sentem? As dificuldades, dores, o que são esses problemas? Então, eu vou trazer aqui essa fala do Dr. Leonardo quando ele fala sobre a mulher como um todo. A gente sentar de um lado de uma mesa e ter uma outra mulher ali na frente com um problema específico normalmente, e esse problema, na verdade, ele é reflexo de muitas outras coisas que estão ali por trás. E é por isso que a gente procura realmente ver a mulher como um todo, a mulher na sua integralidade. Quando a gente trabalha com essa ginecologia mais integrativa, a gente procura analisar as queixas e normalmente as queixas que elas normalmente nos abordam no consultório, hoje eu atendo muitas pacientes, por exemplo, na perimenopausa e menopausa. Nós temos queixas profundas de labilidade emocional, alteração de sono, alteração na sexualidade em relação ao ressecamento vaginal, muitas vezes por ter realizado uma cirurgia de extração dos ovários, uma cirurgia de extração do útero, e muitas outras queixas que a gente vai abordando e vai analisando e vendo minuciosamente, através de uma escuta qualificada, o que, que realmente aquela paciente precisa. E a gente chega num denominador comum. O médico, necessariamente, não é o dono da verdade. Nem sempre ele vai estar ali para dizer que essa ou aquela conduta é a mais correta. Nós temos que ouvir o paciente nas suas queixas, nas suas necessidades e, em conjunto, uma troca, a gente chegar no que pode ser ainda melhor para ela. Perfeito. Eu gostei que você falou dessa questão da perimenopausa e deu vários exemplos, a questão do ressecamento, né? Vamos agora por partes, né? Quando chega, por exemplo, uma reclamação como essa, né, do ressecamento ali na região, o que que pode ser feito hoje em dia? Porque a medicina evoluiu muito, tanto do lado cirúrgico, mas em termos de medicações, a questão hormonal, o que que pode ser? Ainda tem muito tabu em relação aos hormônios, a gente vai chegar lá, mas quando chega uma reclamação como essa, por exemplo, do ressecamento, o que que pode ser feito, doutora? A primeira coisa é a mulher entender que isso não é normal, né? Perfeito, perfeito. A sua colocação assim foi sensacional. A mulher, normalmente, ela chega e ela não sabe mencionar o que, que realmente está acontecendo. Ela não sabe colocar em palavras ali normalmente o que está acontecendo. Mas às vezes gestos, alguma forma, algum acontecimento a gente pode perceber sim. E outras já chegam. Realmente eu estou com ressecamento vaginal e que esse ressecamento está me trazendo profundas transformações, desde o contexto familiar, num contexto mais íntimo entre o marido, entre o parceiro, enfim. E aí, o que que a gente mostra para ela? Hoje, a ginecologia, ela está totalmente transformada. Eu participo de muitos cursos hoje, na atualidade, voltado para a ginecologia regenerativa, e o que a gente tem visto é a busca de cada vez mais ginecologistas em prol de uma ginecologia que realmente busque, através das tecnologias, e a inteligência artificial está aí, e a gente sabe que ela é uma realidade, a gente tem que usar a inteligência artificial, a tecnologia a nosso favor, e nós estamos trazendo a tecnologia para os consultórios médicos e fazendo essa tecnologia atuar junto às patologias das pacientes. A gente tem o laser, a gente tem a radiofrequência, a gente tem os LEDs. Essa semana mesmo eu usei, eu atendi uma paciente onde eu fiquei extremamente sensibilizada, onde ela tinha uma infecção causada por um herpes zoster bem extenso. Imediatamente eu propus para ela um LED vermelho, que tira realmente ali a dor do paciente de imediato. A paciente de pronto aceitou, fizemos o procedimento e a paciente já sai sem dor. É uma patologia que causa muita dor, uma dor neuropática Sim. intensa. Então, a gente tem que se utilizar da estrutura que hoje nós dispomos em prol do paciente. E não necessariamente por achismo, muito pelo contrário.
tem sim evidências científicas através de muitos casos e relatos de casos hoje na atualidade, utilizando todas essas tecnologias com resultado para o paciente. E elas ficam muito satisfeitas. Eu acho que o Dr. Leonardo pode complementar também, que não tem prazer maior do que a gente ver uma paciente olhar para a gente e dizer assim: como foi bom eu ter feito esse procedimento, como foi bom eu ter feito essa cirurgia, isso transformou a minha vida. É lógico, procedimentos, intervenções têm suas intercorrências, muitas vezes inerentes aos próprios atos, independente da técnica, da conduta. Às vezes, condutas assertivas, condutas diligentes trazem sim complicações, mas na sua maioria as pacientes ficam extremamente satisfeitas e o resultado é fantástico. Então, uma coisa interessante que você falou aí é a questão de a mulher às vezes não sabe nem dizer, né? Como que a gente pode trazer essa consciência para a mulher, doutora, de que é o quê? Observar a relação sexual, se está tendo alguma dor ou não, outros sintomas, corrimentos, pruridos, a questão estética, né? Que a gente falou que tem a questão funcional, mas a estética Estética. também. É engraçado a gente falar, porque tem até um tabu, né, da gente falar isso ainda, a questão dos grandes lábios. Tem gente que tem um assim, porque agora virou um pouco de moda também, né? Estética íntima está ganhando um espaço, mas é porque realmente são coisas que acabam incomodando a mulher no dia a dia, né? Eu vou te falar, de fato, ainda me surpreende nos dias de hoje, de verdade, ainda me surpreende, muitas vezes eu chegar para uma mulher, e uma mulher de 40, 50 a mais, e perguntar para ela se ela já teve a oportunidade, essa é a questão, se ela já teve a oportunidade de se olhar, de olhar a região íntima e ver de perto aquela enfim, uma parte O do próprio corpo, o corpo, né? próprio corpo. E algumas, hoje, né, já não são tantas, mas eu não me surpreendo, ainda tem paciente nessa faixa etária que não se olha, não se toca, não percebe como que é realmente o seu corpo. Outras já chegam para mim e dizem assim: doutora, eu vi no Instagram do doutor Leonardo, eu vi no Instagram da doutora Charbelli, eu vi no Instagram da Invídeo tal informação. Elas procuram também informação, muitas já chegam sabendo de tudo. Mas o autoconhecimento, a autopercepção de que aquilo pode não estar adequado é super importante. Eu peço muito para as pacientes fazerem esse exercício e quando eu examino o paciente, necessariamente também, eu não chego já de início ou de pronto e pergunto: você está vendo que isso está errado? Não, de forma alguma. Às vezes, aquela alteração pode ser super normal para ela e ela está convivendo tranquilamente com Não aquilo. incomoda, Não né? a Não. incomoda. Agora, uma mulher que é muito ativa. Eu, por exemplo, eu vou trazer aqui o que você colocou, Marina, a hipertrofia dos pequenos lábios, que são aquela região mais interna na vagina. A hipertrofia dos pequenos lábios para uma mulher muito ativa, uma mulher que tem uma prática de atividade física intensa, né, tem uma atividade sexual também ativa, na maioria das vezes isso pode trazer repercussão negativa, um incômodo. Uma mulher que fica 40 minutos numa bicicleta fazendo um spinning, por exemplo, ter uma hipertrofia de pequenos lábios pode sim trazer um determinado trauma e dor. E isso gera consequências negativas para ela, inclusive no que diz respeito à autoestima, né? Então, a paciente nos procura muitas vezes já sabendo o que tem e o que precisa fazer, por determinadas informações, mas ainda eu não me surpreendo, ainda tem paciente que não se conhece. E nesse caso específico que você citou, é cirúrgico, por exemplo? Tem que ir para a cirurgia para trabalhar essa questão? Exato. Quando a gente fala em hipertrofia dos pequenos lábios e hipertrofia dos grandes lábios, enfim, alteração funcional da região íntima da mulher e envolve também a região clitoriana, nós não podemos deixar de fora isso. Se há hipertrofia, a retirada do excesso daquela região se faz através de um procedimento cirúrgico.
No passado, muito no passado, hoje se faz também, mas assim, com essa transformação e com o uso das tecnologias, nós estamos trazendo esses procedimentos para dentro do consultório. Então, nós temos o laser. O laser, através do laser, a gente faz as incisões, lógico, mediante toda uma avaliação prévia da paciente, fazendo anestésico local. O laser, ele consegue fazer a retirada do excesso da estrutura que a paciente tem ali que não está adequada de uma forma tranquila, de uma forma da qual a gente percebe que a cicatrização também pode ser melhor. Isso pode ser feito tranquilamente em consultório, mediante, lógico, uma avaliação prévia da paciente, utilizando as tecnologias. E o pós-operatório, nesse caso específico, é doloroso? Não é? Como é que a gente prepara a paciente aí para isso? Nesse procedimento de ninfoplastia, que é o que a gente está comentando, normalmente o pós-operatório, eu digo, é um pouquinho chato. Porque, de certa forma, você provocou ali uma agressão numa área que é sensível à paciente, Sim. né? Então, a gente pede muita disciplina e cautela e muita prudência da paciente. Como todo procedimento cirúrgico, eu tenho certeza que quando o doutor Leonardo faz uma esterectomia, ele fala para a paciente tudo nos mínimos detalhes, como deve ser o pós. E eu falo para o paciente, o sucesso da cirurgia não está no médico, está em você, está no próprio paciente. Porque se ele for disciplinado, se ele seguir realmente como preconiza, né, os protocolos médicos, eu tenho certeza que 90% dos casos vai ser satisfeito, o paciente vai ser satisfeito apesar da chatice, do incômodo, da dorzinha, que a gente tem como É um remediar. preço que se paga, né? Mas É não isso. impossibilita, né? Não O impossibilita, não é nada pós-operatório, impossível. geralmente eu costumo dizer para o paciente que tem que seguir o bom senso, né? Para ver que tem um problema no pós-operatório, se aquela dor que ela tem no dia após dia, né, vai piorando um dia após o outro, tem alguma coisa errada, né? Geralmente é vamos dizer, uma evolução linear, né? Melhorando. Mas me diz, Josélia, quais são as aplicações que você vê para o laser em ginecologia? Então, são muitas aplicações, são muitas indicações. Se a gente for que está falando cada um, a gente vai ter vários episódios, mas vamos nas Citando elas. principais, né? Nas principais. Eu trago, vou aproveitar a sua pergunta e trazer também a radiofrequência para junto Sim. desse momento. Podia explicar o que é também. Exato. Então, assim, o laser e a radiofrequência são duas energias hoje utilizadas nestas pacientes, principalmente pacientes que têm atrofia vaginal pelo ressecamento que a gente que a gente já falou anteriormente. Da menopausa, né? Causado não só na menopausa, mas ele já começa, a paciente já começa a perceber no perimenopausa, naquela fase do Os climatério. 45 anos em diante por aí. Aonde a gente não tem tanto a deficiência de estrogênio ali predominante, mas a gente pode ter uma deficiência de progesterona, de testosterona, que é onde a gente percebe que a mulher chega, estou cansada, não estou com a minha libido zero e a minha vagina tá diferente. Às vezes ela não sabe o que que é o ressecamento, ela fala, tá começando a coçar, a ter um prurido que não tá comum. E a gente, no exame físico, a gente percebe, tem uma atrofia vaginal importante. Já no climatério, já na perimenopausa, e é onde nós, como médicos atualizados, nós devemos avaliar a paciente como um todo e já começar uma abordagem sempre individualizada. Cada paciente é um ser único que precisa de uma determinada necessidade, deve ser atendida nessa necessidade. E aí vem o laser para nos auxiliar na produção, na organização do colágeno que ainda está ali existente, como também na formação da neocolagênese e aí estruturar melhor aquela pele, dar uma maior suavidade, melhorando lubrificação, melhorando inclusive o libido da paciente. Isso tanto o laser como a radiofrequência. A radiofrequência difere do laser um pouquinho porque ela
pelo fato dela provocar calor, mas não queima e não esquenta a pele da paciente. Isso tem que ficar claro, a gente explica já no começo. Bem no início a gente explica para a paciente, não queima, não é quente, é calor, mas não vai agredir a sua pele a esse ponto. Ela vai estimular a sua pele, melhorando a vascularização do local, melhorando a lubrificação e transformando aquela pele que estava ressecada numa pele mais sedosa, uma pele mais receptiva. E, inclusive, essa pele tem que realmente receber esse tipo de tratamento nessa fase para que a gente possa evitar, na fase seguinte, que é a menopausa, os sintomas geniturinários da menopausa. Infecção urinária de repetição, Com certeza. coceira que você disse, e talvez até fique mais difícil de reverter, não é? Quando a paciente está há muitos anos na menopausa. Isso. E em relação à radioterapia, você vê benefício com o laser ou com a radiofrequência em relação à lubrificação vaginal, por exemplo? Você tocou num ponto extremamente importante, eu acho que é o ponto que me trouxe, talvez até aqui. Por quê? Eu, como mastologista, faço muito mastologia com minhas pacientes queridas, que eu amo demais. Eu amo essas pacientes, sabe? Se elas tivessem noção do quanto que eu as amo. Enfim, eu via que as minhas pacientes oncológicas que faziam radioterapia, elas sofriam muito com esse ressecamento vaginal. E eu não poderia fazer muito, porque eu não posso fazer uma reposição hormonal numa paciente oncológica, para uma paciente que passou por um tratamento de câncer de mama. Não tem, é totalmente contraindicado. E eu fui buscar, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa por essas pacientes. Foi a época que eu conheci a ginecologia regenerativa com o laser e a radiofrequência. Eu comecei ali. Então, eu vi que eu poderia transformar a vida dessas pacientes, e pacientes normalmente jovens, que tiveram câncer de mama com 40 anos, com 45 anos, e com a vida sexual praticamente acabada, né? Elas chegavam para mim literalmente chorando, faça alguma coisa por mim. E isso me comoveu ao ponto de eu fazer vários cursos envolvendo essa área e encontrar o laser, encontrar a radiofrequência, onde a gente pode sim proporcionar melhora significativa sem nenhuma contraindicação para essas pacientes. E a partir daí a gente vai para um curso, umas mentorias e cursos como esse. A gente não vê só uma tecnologia, a gente vê várias tecnologias. E é algo que é perigoso. A gente vai se apaixonando por uma coisa, vai puxando outra, vai puxando outra. No final, a gente faz tanta coisa que eu fico assim impressionada o quanto que a gente hoje evoluiu dentro da ginecologia. Doutora, você falou uma coisa importante, na questão da reposição hormonal, deu o exemplo do câncer de mama, que é contraindicado. Isso. Mas ainda existe muito tabu hoje, assim, fazer ou não fazer. A mulher tem medo, tem receio de tomar o hormônio. Quando bem indicado, tem resultados positivos. O que que se tem hoje, cientificamente, de estudos sobre a reposição hormonal? Então, isso é um ponto extremamente importante. Eu acho que até sugiro que em outros episódios se fale bastante sobre isso, porque hoje a nossa sociedade precisa de informação e informação qualificada, né? Por um momento no passado, um trabalho, ou alguns trabalhos desenvolveram tiveram alguns viés, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas se associou a terapia de reposição hormonal ao surgimento de câncer, de forma errada. De forma totalmente errada. Existe, sim, contraindicação. Tem pacientes que não podem fazer reposição hormonal. Essas pacientes que eu acabei de mencionar, pacientes minhas oncológicas que fizeram tratamento para câncer de mama, hoje eu não posso fazer terapia de reposição hormonal para elas. Mas todas as demais mulheres que não têm contraindicação, na medida, sim, elas podem e devem fazer. Eu sou prova viva disso. Quais os benefícios da reposição hormonal para quem não tem contraindicação, né? Depende muito do que você está procurando. Então, o que que eu tenho que avaliar? Eu tenho necessariamente, primeiro, ouvir o paciente. Qual a queixa dessa paciente? Ela está reclamando do ressecamento vaginal? Ela está me reclamando do libido? Ela está me reclamando de fadiga? É muito importante a gente observar essa questão. Às vezes ela não diz nem fadiga. Ah, é um cansaço que eu não sei de onde que vem.
Bem verdade que nem tudo é terapia de reposição hormonal. A gente tem que fazer pesquisas de outras patologias. Por exemplo, alterações na tireoide, a gente tem que ver alterações, reposição de vitaminas que estão deficientes na paciente. Por isso que é necessário, como a gente falou, avaliar a paciente como um todo e não necessariamente um segmento hormonal da paciente. E a partir dessa necessidade, dessa deficiência da paciente, eu vou lá consciente e discutindo sempre com ela qual que seria a melhor forma dela fazer a reposição daquele hormônio que a gente percebeu, a gente vislumbrou através de exames e das queixas, porque a gente precisa constatar também através dos exames laboratoriais, e a gente faz um check-up bem completo dessas pacientes, investigando também com exames de imagem. Eu não posso iniciar a terapia de reposição hormonal numa paciente que tem uma alteração suspeita na mama. Não dá, não tem sentido isso. Então, paciente veio, eu examinei a paciente, eu solicitei todos os exames necessários, ali vi que a paciente está tranquila e ela quer fazer reposição hormonal, ela tem essa necessidade da gente intervir com a reposição, vamos fazer. Segundo momento, a via de administração. Então, como que é seu estilo de vida? Como que é o seu dia a dia? Você tem criança pequena em casa? Todas essas questões são importantes. Por exemplo, testosterona. O paciente precisa repor testosterona por todos os sintomas que a gente já mencionou. E aí ela quer fazer uma reposição hormonal através de um gelzinho transdérmico. Tudo bem? Tudo ótimo. Mas ela tem uma criança pequena em casa, que o tempo todo está no colo dela, o tempo todo está tocando ela. Se a paciente faz uma administração, uma reposição de testosterona através desse gel e ela não tem o cuidado devido, esse hormônio pode passar. Pequenas quantidades, mas pode passar para o seu filho. Então, a gente tem que analisar todos esses pormenores, por isso que muitas vezes a consulta de uma paciente que está nessa fase demora muito, mas é necessário a gente fazer isso. Então, nesse segundo momento, a via de administração vai ser de acordo com o estilo da paciente. Tem paciente que já chega para mim, eu sei que a senhora faz implante de reposição hormonal, eu quero fazer implante. Eu não estou falando de chip, estou falando É de isso que eu ia perguntar, implante. doutora. Eu acho que na cabeça de nós, leigas, muitas vezes vem, e foi uma coisa que nos últimos anos, né, bombou, digamos assim, a questão É, do chip, da né, da beleza. beleza. E aquilo ali a gente escuta falar muita coisa, de a voz engrossa, isso e aquilo, uma coisa completamente diferente da outra, né? Vamos deixar claro aqui. Muito bem, isso é extremamente necessário a gente colocar essa situação, que inclusive é antiético, né, pelas Exato. novas Contraindicado pela Anvisa. exatamente. É antiético as regulamentações, as resoluções dos nossos conselhos impede totalmente que nós venhamos a utilizar os hormônios com outra finalidade que não seja realmente a necessária reposição a nível endógenos, é voltar àquilo que era. A mulher, com o tempo, eu não digo que ela vai envelhecendo, ela vai amadurecendo, né? E o corpo vai acompanhando esse amadurecimento. E os hormônios, eles vão flutuando. Muitas vezes eles estão lá em cima, outras vezes lá embaixo. Então, tem essa oscilação muito considerável desses hormônios que precisamos fazer a reposição. E aí teve uma época onde muito se fazia o chip da beleza, né? Sem mencionar muitos nomes aqui dos hormônios. Isso não é a prática da medicina saudável que a gente está mencionando aqui. A gente está colocando aqui nessa mesa a prática da medicina saudável e ética, aonde a gente proporciona para o paciente o retorno dos níveis normais de hormônio que ela já tinha. Ela só está perdendo por uma fase natural da vida. Então, isso que fique bem claro. Primeiro, a paciente passa por uma avaliação minuciosa, onde a ausculta qualificada é importante, os exames de imagem laboratoriais também, e depois a gente vê uma análise do que seria o mais indicado para ela, através a via que melhor ela puder escolher. E a partir daí,
nós partimos para uma decisão em conjunto. E os implantes hoje, esses implantes hormonais e não chip hormonal, é porque parece um pouquinho, né, com chip, essa denominação ficou muito pejorativa. Os implantes hormonais hoje são utilizados para dar maior praticidade ao paciente. Uma paciente superativa, uma paciente que trabalha muito, uma paciente que e às vezes pode esquecer de usar o gel ou usar o adesivo. O implante, ele, uma vez colocado na derme da paciente, normalmente aqui no glúteo, de uma forma mais profunda, com a utilização de anestésico local, é um procedimento extremamente simples, é um procedimento invasivo, mas simples. A gente faz isso, coloca o implante e a paciente fica 6 meses sem a necessidade de fazer aquela reposição. Vai sempre acompanhando com o seu médico, avaliando alguns efeitos colaterais que a gente pode perceber e na maioria das vezes, os resultados são extremamente satisfatórios. Excelente. É, Doutor, eu queria aproveitar que a gente está falando de hormônios, porque na área da cirurgia ginecológica, das doenças, né, endometriose e outras doenças que o senhor trata, o hormônio ele também vem como aliado no tratamento clínico, né? Hum. tem, isso. Na verdade, a endometriose é uma doença que eu costumo falar para o paciente, não tem um remédio para endometriose que não vá passar por esse lado hormonal, vamos dizer assim, né? Então, o clássico na endometriose é a gente usar algum derivado da progesterona, né? Em alguns casos mais pontuais e de forma pontual também a gente pode usar até um hormônio que, vamos dizer assim, possa gerar uma menopausa precoce logo antes ou logo após um tratamento cirúrgico, mas assim, remédio para dor, remédio para cólica, isso vai tratar os sintomas e não a causa, né, da endometriose. Agora, a questão do implante, né, do famoso chip, né, isso aí às vezes realmente tem que tomar muito cuidado, né? Ano passado mesmo, eu mesmo operei 2 pacientes com câncer de ovário e os seus 60, 70 anos de idade, do tipo endometriose, por exemplo, que foi logo, assim, 6 meses após a colocação de um implante, né? E a gente tinha, assim, até o patologista mesmo ali é, relatando a evolução que ele via, né, naquela peça, né, da endometriose para o câncer endometrioide, né, que é uma característica ali bem peculiar da lesão. Então, assim, que leva a gente a lembrar, né, que quando dá errado, dá muito errado, né, porque, assim, às vezes as doses são altíssimas e a paciente não tem, assim, como suspender de um dia para o outro, Não. né, então, A é, questão do chip da do implante, beleza, né? justo, Aham. e o câncer de ovário, você percebe quando ele já está causando problemas, né, não Uhum. percebe tão no início assim. Então, é uma coisa que é perigoso, né? Porque, na verdade, o que não permite ainda a regulamentação disso, por exemplo, a liberação pela Anvisa, vamos dizer, né? Foi isso que deu Aham. esse posicionamento da Febrasgo, a Federação Brasileira de Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, né? De outras também de endócrino, né? Foi o quê? Porque a biodisponibilidade do hormônio que é prescrito não é assim estável, não tem como ser prevista em todas as pacientes. Não existe um número suficiente de pacientes assim, que possa dizer um estudo feito, olha aqui, vamos dizer, a dose que vai estar na sua corrente sanguínea desse hormônio vai ser X durante tantos meses. Então, tem algumas pacientes que ficam com uma dose altíssima, tem muitos efeitos para o bem e para o mal, e tem algumas pacientes que você percebe que foi feito, né, pelo profissional uma dose alta e ela não teve nenhum efeito, assim, nem para o bem nem para o mal. Então, assim, ainda não se tem essa Ainda é certeza uma dessa, loteria, né? justamente, é um pouco perigoso nesse sentido. Eu queria perguntar aqui para o doutor Josélio, assim, em relação à sua vida profissional, que a gente sabe que você é uma mulher multi-atividades, né? Então, assim, como é que você concilia a ginecologia regenerativa também, Aham. a mastologia, que é uma outra área enorme, né, da Enorme. medicina, e também o direito, né, porque a doutora Josélia também é advogada, né?
É verdade. Teve uma época, doutor Leonardo, que eu me envolvi aí com esses trabalhos dentro das entidades médicas e eu estudava muito processo. E naquela época eu não tinha formação em direito. E eu via o quanto que tanto os colegas médicos como alguns pacientes também, eles careciam de instruções, careciam de um amparo. E aí eu, que sou uma mulher extremamente curiosa e ativa, eu falei, e busco o conhecimento sempre. Aonde eu puder ter oportunidade de aprender, eu vou. E isso me despertou o estudo pelos processos. Foi aí onde eu me envolvi com o direito, e o direito também é apaixonante. E quando eu terminei o direito, é evidentemente que eu não tinha aonde eu enveredar que não seja o direito médico. Fiz, sim, uma pós-graduação em direito médico, trabalho principalmente hoje na assistência técnica. O que que é isso? Eu entro dentro dos processos, entro dentro dos auxílios jurídicos para informar a parte técnica para aquele que necessita. Muitas vezes tem ali o procurador do paciente ou do médico, ele não sabe tecnicamente, porque ele é um advogado, ele não sabe tecnicamente o que que aconteceu. Recentemente eu fiz um relatório e eu me envolvo com as histórias. Eu fiz um relatório de no mínimo 30 páginas, onde eu vou indignada mostrando, olha, aconteceu isso. E eu informo tecnicamente o que que realmente, ou aonde houve ali, provavelmente uma falha. E dou munição, através sempre da literatura especializada, para aqueles que necessitam de orientação dentro da área do direito médico. Enfim, é apaixonante tudo que eu faço. Eu faço com muito carinho e, sobretudo, com muito amor. Vamos pincelar um Parabéns. pouquinho essa área da mastologia, doutora, a importância, né, da mulher. Você fez essa correlação, né? A mulher que tem câncer de mama não pode tomar o hormônio, fazer reposição. Que tipo de cuidado a mulher tem que ter? Com que frequência, né? Porque o câncer de mama, por exemplo, é uma coisa que a mulher pode ter esse autocuidado, fazer o autoexame, tem vários exames para rastrear. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Com certeza, o câncer de mama hoje é um dos que mais mata nossas mulheres, né, no país e no mundo. E a prevenção, eu diria, é o grande. É a grande saída para que a gente possa trazer grandes chances de cura para essa paciente. E a prevenção começa a partir do momento em que a mulher ela tem conhecimento que ela tem uma mama, eu falo. As adolescentes, né, evidentemente, a gente não tem casuística muito grande nas pacientes adolescentes, mas hoje a gente começa a perceber que pacientes jovens de 30, 40 anos, um índice bem significativo de pacientes dessa idade com câncer de Com mama. câncer de mama. E a gente sabe que o rastreamento começa aos 40. A partir dos 40 anos, a gente faz o rastreamento com exames que são preconizados pelas nossas sociedades, e a partir daí a gente começa a detectar situações que são extremamente delicadas, fazendo um rastreamento bem feito, exames bem feitos, né? Eu acho que essa questão da mulher jovem com câncer também, claro, vem da conscientização, a gente cada vez mais tem, né, As acesso a campanhas, né? exames, mas também a acessibilidade do teste genético, né? Porque o que acontece, as mutações genéticas, né, BRCA, por exemplo, ela, 1 e 2, antecipam, né, em 10 anos mais ou menos, vamos É, dizer, a idade que se pode ter um câncer, então geralmente é o câncer na paciente jovem. Eu estou vendo que isso está ficando mais difundido, né? tá. E aí tem a chance aumentada de câncer de, por exemplo, intestino, útero e mama. Então isso, eu acho que, o que que você acha? Eu também estou vendo muito mais casos assim hoje em dia. Tem, isso é fato, isso assim, é uma realidade. Mas, apesar do teste genético, dessa investigação genética, eu gosto muito de trabalhar aí com um outro profissional que nós chamamos de geneticista, porque além dele solicitar os testes, ele também avalia o paciente e me dá um relatório que a gente chama de aconselhamento genético.
ainda precisamos avançar muito nessa área, né? Se difundiu bastante, mas alguns passos ainda precisam ser dados. Só que esse câncer, o câncer de mama, que é hereditário, ele ainda não é o predominante. O predominante é aquele que não tem correlação nenhuma com alterações hereditárias, né? Então, O assim, esporádico, né? exatamente, aquele que é o esporádico. E por isso que a paciente fala assim: ah, eu não tive casos de câncer de mama na família, eu não devo me preocupar. Calma, não é bem assim. Aí é que você tem que realmente se conhecer, se autoconhecer. Eu falo que você tem que se tocar. Mas, doutora, eu não sei como é minha mama, não sei se tá normal ou se não tá. Eu ensino ela a tocar a mama dela e mostro que aquele momento que ela tá tocando, o que ela tá tocando ali tá normal. Se porventura, em alguma outra situação, ela perceber algo diferente do que ela tá tocando ali, aí ela tem que levantar ou acender a luzinha amarela e procurar um profissional, porque também necessariamente não quero qualquer alteração, não necessariamente é um câncer, né? Ela tem que ser avaliada por um profissional especializado. Paciente que tem alteração na mama, ela tem que ser avaliada por um mastologista, profissional habilitado para ali avaliar as alterações mamárias. E o autoexame, a realização dos exames de rastreamento hoje, sim, estes estão mais acessíveis. Isso é fantástico. A gente detecta câncer de uma fase bem precoce. E na paciente que menstrua, tem uma fase do ciclo menstrual que você recomenda que é melhor fazer o autoexame, não tem? Então, tem sim. A gente pede para o paciente fazer a palpação da mama. Eu falo assim, tem que se palpar, tem que se tocar, principalmente após o ciclo menstrual. Fica mais fácil delas entenderem, né? Terminou seu ciclo menstrual, uma semana depois, procura realmente fazer esse toque. Mas se você não se perder, às vezes, nesse tempo, faça a palpação toda semana, mas não fique neurótica, não é ficar tocando, procurando alguma alteração, não. Se olhe. Outra coisa importante também é se olhar. Às vezes ela tá tocando, mas não tá percebendo que a mama tá vermelha. Não tá percebendo a alteração na pele. A pele da mama, ela é muito sensível, ela é muito sedosa, ela é muito fina. E algumas alterações malignas podem cursar com alteração na textura da pele, que ela só tocando, às vezes, ela não vai perceber. Ela não vai, no toque, ela não vai perceber, às vezes, que está vermelho. E isso pode ser alterações altamente comprometedoras. Então, além de se tocar, eu falo, fique de frente para o espelho. Se olhe, se conheça. Olha aí o que a doutora falou. Busque uma mastologista. Tá aqui a nossa mastologista. Se você ainda não fez sua consulta esse ano, já agende. E eu vou deixar aqui o Instagram da doutora Josélia para vocês seguirem. Tem muito conteúdo legal. Ela traz vídeos com muitas explicações, com imagens. Eu acho que vale a pena vocês irem lá. O Instagram do Dr. Leonardo também, que tem muita informação sobre todo tipo de doença, esses cânceres que a gente citou aqui também, endometriose. Então, clica aqui. Conhece alguma mulher que precisa desse conteúdo, que vai gostar de ter essas informações de qualidade, que foi o que a gente trouxe aqui, né? Confiáveis. Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Siga o nosso canal, porque sempre tem uma novidade por aqui, um conteúdo importante, toda a equipe aqui da Envídeo se apresentando para você poder se cuidar da melhor forma possível. Obrigada, doutores. A gente encerra por aqui e até o próximo podcast. Tchau, tchau.